Para quem investe na Bolsa de Valores através da análise técnica, existe uma base que qualquer investidor deveria saber: como identificar uma tendência ascendente e descendente. Seja muito bem-vindo ao canal Dinâmica do Mercado. O meu nome é Gil e no vídeo de hoje vou partilhar contigo um princípio que considero muito importante e que te vai ajudar a saber ler melhor os gráficos, teres mais confiança na hora de investir e até mesmo saber onde é que deves colocar o stop loss de uma forma mais defensiva. Vamos aqui colocar o gráfico para o lado, fazer aqui um desenho para percebermos o que é uma tendência ascendente e descendente. Ora, vamos colocar aqui, vou criar uma figura aqui e gostaria de saber se para ti esta figura é uma tendência ascendente, se tem uma tendência ascendente no seu movimento. Eventualmente estarás a dizer que sim, já que estás a observar este topo mais alto que o anterior, estarás a ver aqui este fundo e tens aqui um fundo e muito possivelmente a tua resposta será que efetivamente existe aqui uma tendência ascendente. Eu diria que a confirmação de tendência ascendente dá-se com o rompimento deste anterior topo para termos este topo, este fundo confirmado, mais alto que o anterior, e temos aqui dois topos, este mais alto que o anterior, e quando ele rompe aqui, e sim, poderíamos considerar que este movimento está numa tendência ascendente. Isto porque poderíamos ter aqui um problema se não tivéssemos este rompimento, que seria um duplo topo e ele acabar, agora vamos aqui alterar a cor, ele chegar aqui e fazer um duplo topo e reverter completamente o movimento. Por isso convém ter aqui algum cuidado nestas posições, quando entramos aqui na perspectiva, podíamos ter entrado aqui ou aqui nesta zona, na possível retração, por exemplo, de 61.8 de Fibonacci ou de 50, 38%, ou estarmos na expectativa dele eventualmente até vir a criar aqui o rompimento, aqui um reteste, já que foi resistência. Aqui, ora vejamos, aqui seria resistência. Ui, isto está difícil hoje. Resistência na expectativa dele passar a ser suporte, quando fizesse aqui o reteste e vir a evoluir. E o stop loss aqui nestas zonas não deveria estar, já que o fundo confirmado mais próximo seria aqui esta zona. Por isso convém ter aqui algum cuidado. E quando se dá este topo e fundo confirmado, uma tendência ascendente confirmada, é aqui também que surgem as linhas de tendência que unindo estes fundos dá-se então o início de uma linha de tendência que ele poderia vir a evoluir, caso ele tivesse uma tendência ascendente, e posteriormente poderia vir até a fazer aqui um reteste e continuar o seu movimento ascendente. No caso das quedas, poderíamos, uma queda, um ressalto, caiu, um novo ressalto, então só deveríamos considerar a tendência descendente confirmada com o rompimento e a continuação do seu movimento de queda. Teríamos então este fundo mais alto que este, temos aqui um topo mais baixo que o anterior e temos então a confirmação de tendência descendente. E o mesmo caso poderia suceder, seria ele vir aqui, ou ter aqui um falso rompimento, fazer aqui um pequeno rompimento, recuperar, reverter, romper e vir para aqui novamente, contrariando este movimento descendente. Convém distinguir o que é uma tendência e o que é um movimento, porque se eu colocar aqui um exemplo, vamos imaginar que esta secção não existe neste gráfico da Sonai, e vamos também apagar aqui esta secção. Se eu te perguntar o que é que se consideras este movimento ou este impacto que tivemos aqui no Sonai, se é uma tendência ascendente ou não, possivelmente até poderias dizer que sim. Na minha opinião não temos. Isto porque não temos a formação de topo e fundo ascendente confirmado, algo mais expressivo. Temos aqui movimento, vamos cancelar isto, movimento, correção mais explícita, movimento impulsivo, correção e movimento. Aqui tivemos movimento de alta, um impacto, efetivamente, sim. Se eu reduzisse a um gráfico de 15 minutos, nesse tempo gráfico, sim, poderíamos considerar uma tendência ascendente. Vamos aqui a ver isto melhor.
Aqui sim poderíamos ver no gráfico de 15 minutos que ele vinha na sua formação de topo e fundo, ascendente, teve aqui um período lateral, lateralizou, veio aqui fazer duplo fundo, um rompimento e continua a ser o movimento. E sim, neste gráfico poderíamos considerar que temos uma tendência ascendente, mas no gráfico diário ainda não temos aquela confirmação que ele vai evoluir naquele tempo gráfico. Temos sim a confirmação que houve um movimento de alta que fez uma correção e que necessita de vir a confirmar a sua evolução. Poderá vir a evoluir de uma forma diferente, com uma estrutura de zigue-zague, sem confirmar aquilo que eu estou a partilhar convosco, que é a formação de topo e fundo confirmado, e ele vir aqui acima, vir a confirmar essa tendência. Existem outras estratégias para estes movimentos de reversão, no entanto não é esse o tema de hoje. O tema de hoje é detectar, identificar a tendência ascendente e descendente, como é que ela se forma, na formação de dois topos, dois fundos e a confirmação. Posso, agora, na tendência descendente, aliás, vamos aqui ver no gráfico, exemplo de uma tendência ascendente. Podemos ver aqui, vamos recolher um bocadinho isto. Vemos aqui um impacto, cai, um impacto, cai. Isto temos aqui internamente também temos outras tendências, outros movimentos, mas se reduzíssemos ao gráfico semanal, iríamos reduzir também o ruído existente no gráfico diário. O mesmo acontece no gráfico de 15 minutos, tem muito mais ruído, muitas outras confirmações, correções, novamente confirmações de tendência, por isso convém analisar e saber qual é o tempo gráfico em que tu sentes mais confortável, também isso é importante. Quando ele rompe aqui, vem a confirmar a tendência, teve aqui um período lateral, volta novamente a lançar o movimento e teve aqui mais um impacto. O mesmo acontece na queda, ele acaba por ter aqui, cai, ressalto, cai, faz novamente um ressalto, não invalida este anterior topo e quando vai a fazer aqui o rompimento, confirma a tendência descendente, dá um pequeno ressalto e continua sempre no seu movimento, desta vez também mais explícito, poderia não acontecer, poderia chegar aqui e reverter, já vou mostrar um exemplo disso. E também, se fôssemos analisar esta pequena correção, aliás, ele vinha internamente com uma tendência descendente confirmada, quando ele rompe aqui confirmou e por isso não deveria, de alguma forma, vir a fazer o rompimento e a negociar acima deste topo. Também poderíamos analisar aqui um outro par, para não ser só ações, o euro, por exemplo. Ora, vamos aqui até para um gráfico semanal. Reduzirmos aqui o ruído existente, tendência ascendente, vamos aqui ver. Temos aqui um período lateral, um impacto, rompe o anterior fundo, cai, novamente aqui, confirma, a partir daqui passa a ser tendência ascendente, confirmada, evolui, faz aqui um duplo fundo e volta a criar um novo impacto. Internamente tínhamos aqui também este movimento, cai e tínhamos este. Um topo mais alto que o anterior, temos aqui um fundo que não invalidou o anterior, mas isso só veio a confirmar este fundo com o rompimento aqui deste anterior topo. E depois ainda por cima tínhamos internamente uma outra tendência que seria este topo, este topo, este fundo, este topo, este fundo e confirmado. Então tínhamos aqui duas tendências em ação. A azul, que veio a confirmar aqui, e tínhamos a verde, também veio a confirmar, que deu muito mais força. Convém ter aqui algum cuidado, porque nesta correção tivemos topo, fundo, no topo mais baixo, fundo, e veio a confirmar uma tendência descendente, só que estava aqui numa zona de fundo, teve aqui um período lateral e começa a reverter, rompendo um anterior topo de referência importante, onde deveria estar aqui muitos stop losses, teve aqui um período lateral e continua o seu movimento ascendente. Isto porque no gráfico, por exemplo, mensal, isto era um movimento de tendência, ou pelo menos um movimento de alta, faz aqui uma correção e lança outra perna como se fosse um movimento de zigue-zague.
convém ter aqui algum cuidado. Depois de chegar aqui a esta área, acabou por criar um período de queda, ressalto, rompe o anterior fundo, e a partir do momento que se rompesse este anterior fundo, vinha a confirmar a tendência descendente, veio a lateralizar bastante, e quando ele rompe com mais força. Teve aqui um período lateral, e lateral, e teve aqui um ressalto, novamente a fazer aqui um reteste, e está aqui neste movimento um bocadinho indeciso. O mesmo acontece em qualquer tempo gráfico. Se baixássemos a 5 minutos, poderíamos encontrar aqui, vamos aqui a ampliar aqui um bocadinho isto, para vermos melhor, até eventualmente criar aqui, ora, temos aqui duplo topo, rompe o anterior fundo, cria aqui um ressalto, cai, cria um novo fundo mais baixo que o anterior. Temos aqui um topo, precisávamos para ter uma confirmação de tendência descendente, que rompesse este anterior fundo, para termos aqui mais um topo confirmado, rompe e ele cai. Até poderíamos criar aqui uma estratégia de scalp, ora, posição, venda, que seria, caso ele rompesse este anterior fundo e confirmasse a tendência descendente deste movimento, ora, vamos ver, deste movimento, ele poderia criar aqui um impacto, ora, vejamos, aqui mais ou menos, 1 para 1, um scalp, ainda veio a cair um pouco mais e depois reverte. Por isso, está aqui um exemplo. Isto podia ser uma possível estratégia mais agressiva, de 1 para 1, convém ser também confirmada e analisada e testada, fazer várias operações, analisar se ela funciona, se porventura realizando, imaginamos, 1 para 1, sair com metade da posição, trazer o stop loss para o ponto de entrada e verificarmos se ao longo do tempo, por diversas vezes, esta estratégia aplicada, se ela é rentável ou não, porque ela poderá não ser. Ela poderia chegar aqui, fazer um pequeno ressalto e continuar, e sim ser rentável, e trazer o stop loss sempre para o anterior topo e acompanhar um movimento de queda, ou eventualmente realizar um parcial 50% da posição fora, ponto de entrada, stop loss no ponto de entrada, e se ativar e criarmos um registro aqui, se ao longo de um tempo se esta estratégia é rentável ou não. Chega assim ao final deste vídeo, desta partilha, deste aspecto que eu considero importante para identificar o que é uma tendência ascendente ou não, alguns cuidados que é necessário ter, caso esteja junto a uma resistência, convém ter algum cuidado nestas confirmações de tendência. Por isso, desejo-te uma boa semana. Se gostaste deste conteúdo, subscreve o canal, deixa um comentário para que os próximos vídeos possam ter mais conteúdo também didático. Um grande abraço, um bem-aja para todos.